Olá pessoal, estamos de volta. Vamos agora, a partir desse nosso encontro, resolver as principais questões de direitos humanos cobradas nas últimas provas do exame de ordem pela FGV. Não é? Então, nós separamos aí a equipe, né, do LAC Concurso, juntamente comigo, separamos aí as últimas questões de direitos humanos que foram aplicadas no exame de ordem nos últimos 4 anos. Né? Então, tem várias questões aí, precisamos analisar como que a banca cobra essa disciplina na prova, para quando chegar no dia não sermos pegos de surpresa, ok? E como eu disse no nosso primeiro dia, resolver questões é fundamental para aprovação, não só em exame de ordem, em qualquer concurso público. Você conhece a banca, conhece como que ela cobra as questões são repetidas em exames, questões são por várias e várias vezes são repetidas em exames, então vai acontecer de você responder uma questão aqui comigo, e quando você for fazer seu exame de ordem, vai cair a mesma questão de maneira maquiada, vamos colocar assim. Importantíssimo, então, para a nossa aprovação, resolver questões. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos resolver e nós vamos comentar as questões ao final, ok? Então vamos lá. Primeira questão separada. Prova de 2015 da FGV. Vamos lá. Como é sabido, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece, em seu artigo 25, que todo cidadão terá o direito e a possibilidade de votar e de ser eleito em eleições periódicas. Direito político. O direito de votar e de ser votado é a manifestação de um direito político do indivíduo, protegido inclusive internacionalmente. E votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores. Vejam, doutores, sufrágio universal. Todas as pessoas com capacidade eleitoral ativa podem votar. Não há mais no Brasil voto censitário, onde apenas pessoas com determinada renda, determinado patrimônio, poderiam votar. Onde as mulheres não tinham direito a voto, apenas os homens. Isso é voto censitário, voto restrito. O voto universal, o exercício do direito do voto, que é um sufrágio universal, é um direito humano, protegido internacionalmente e também pela nossa Constituição. E igualitário, one man, one vote. O meu voto tem o mesmo valor e o peso do que o seu voto. É um voto, acabou. Não existe voto que tenha mais valor do que o outro. Os votos são igualitários. E secreto para garantir a privacidade do eleitor. Segundo informação da Agência Brasil, empresa brasileira de comunicação, o Brasil possuía em 2014 cerca de 230 mil presos provisórios. Para um pouquinho aqui. Preso provisório, nós sabemos o que é. É aquele cidadão que está encarcerado e ainda não tem contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Não importa se ele é preso, condenado em primeira instância, em segunda instância ou em instância especial. Se a decisão condenatória ainda não transitou em julgado, ele é preso provisório. Ok? Então, segundo a informação do enunciado, em 2014 nós tínhamos 230 mil presos provisórios. Em relação a esses presos, assinale a alternativa correta. A despeito do pacto supramencionado, eles não possuem direito ao voto, por estarem em situação de encarceramento. Está preso, não pode votar, o que enseja a perda da condição de cidadão. Segundo o enunciado, se você está preso, você não pode votar e você nem cidadão não é mais. A linha B. Tais presos provisórios têm direito ao voto apenas se manifestarem expressamente o interesse em votar e forem previamente cadastrados pelo TRE. A linha C. Todos aqueles que estão privados de liberdade por ato legal do Estado perdem seus direitos políticos, não podendo, portanto, votar e nem se candidatar. A linha D. Presos provisórios têm o direito de votar em sessões eleitorais especiais, devidamente instaladas em estabelecimentos penais e em unidades de internação de adolescentes. Ok? Então,
Eu quero que você agora pause o vídeo e responda a sua alternativa que você entende correta. Veja o enunciado novamente, se tem dúvida, e marque a sua questão. Depois você solta o vídeo para a gente continuar resolvendo a questão juntos, ok? Vamos lá. Então eu já te quero parabenizar agora nesse momento, porque eu sei que você acertou essa questão e eu sei que você assinalou a alternativa D. É a alternativa correta. Vamos comentar isso daqui. Vamos lá. Gabarito D. O artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele realmente dispõe o seguinte, como o enunciado estava dizendo: todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação, etc. A linha B, de votar. Todo cidadão tem o direito de votar. E de ser eleito em eleições periódicas, etc. Realizadas por sufrágio universal, isso é o que o enunciado estava dizendo. E esse direito político de votar e ser votado também está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no artigo 23. É a mesma coisa. Direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: direito de votar, ser eleito, eleição, etc, etc. Ok? Tranquilo? Então, o direito político de votar é um direito humano, protegido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou, e pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, da ONU, que o Brasil também ratificou. Joia? E também está previsto na Constituição Federal, o direito político do voto. E a Constituição Federal regulamenta a questão da cassação, perda ou suspensão dos direitos políticos. O que diz a nossa Constituição Federal? É vedada a cassação de direitos políticos. No Brasil de hoje, meus amigos, diferente do Brasil de outrora, não se admite a cassação de direitos políticos. Isso acabou. Em épocas pretéritas, isso acontecia no Brasil em determinadas situações. O sujeito tinha um direito político cassado, não podia nem se candidatar, nem exercer mandato e muito menos votar. Isso acabou no Brasil. Cassação de direitos políticos não se admite. Agora, pode ser que aconteça a perda dos direitos políticos ou a sua suspensão. Quando? Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. O indivíduo, para poder votar no Brasil e até para se candidatar a alguns cargos, determinados cargos políticos, ele precisa, se for estrangeiro, ele precisa se naturalizar brasileiro. Ok? Agora, se a sentença, ou melhor, se a naturalização desse indivíduo for cancelada por sentença, ele perde os seus direitos políticos, não é mais cidadão brasileiro. Concorda comigo? Item 2, incapacidade civil absoluta. Esse indivíduo foi interditado, porque tem uma incapacidade civil absoluta. Ele perde os direitos políticos, é o que diz a Constituição. Inciso 3, que é o que interessa para nós. Condenação criminal, o que, doutores? Transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, veja, é muito claro o texto constitucional. Enquanto durar os efeitos da sentença penal condenatória transitada em julgado, o indivíduo não tem direito político. Eles ficam suspensos, enquanto durar os efeitos. Cumpriu toda a pena, não tem mais efeito de condenação, volta o indivíduo a exercer os seus direitos políticos. Então, a condenação criminal por sentença transitada em julgado é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Voltando à questão falava de presos provisórios. Preso provisório não tem o seu direito político suspenso. Não é o que diz a Constituição. Só os presos definitivos. Todas as alternativas que diziam que o indivíduo, pelo fato de estar preso, perde direitos políticos, não pode votar, isso e aquilo, tudo errado. Porque só tem os direitos políticos suspensos aqueles que são condenados definitivamente. Outras hipóteses aí é a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa, o sujeito pode perder o direito político aqui, ou improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, que regulamenta a improbidade administrativa, tem lá as hipóteses de suspensão dos direitos políticos, né? Quando houver condenação de improbidade. O que interessa para nós é o inciso 3, ok? Então vamos lá. Os presos provisórios, então, têm sim direito ao voto. Agora, como é que esse direito ao voto dos presos provisórios se manifesta? Como é que esse direito ao voto dos presos provisórios se manifesta? Duas regulamentações. Primeiro,
Artigo 136 do Código Eleitoral. E as outras, a outra regulamentação vem das resoluções do TSE. Vamos por parte. O que diz o Código Eleitoral? Deverão ser instaladas sessões nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários, onde haja pelo menos 50 eleitores. Isso aqui já é uma direção do Código Eleitoral. Se tiver algum estabelecimento com pessoa internada, com pelo menos 50 eleitores, eu posso instalar ali uma sessão eleitoral específica. O TSE, ele regulamentou isso nas últimas eleições através dessa resolução, a 23554 de 2018. O que ele disse? Os juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais eleitorais, deverão disponibilizar sessões eleitorais em estabelecimentos penais e em unidades de internação tratadas pelo Estatuto do ECA, a fim de que os presos provisórios e os adolescentes tenham assegurado direito ao voto. Preso provisório. Preso provisório. Preso provisório não tem os direitos políticos suspensos, ele pode votar, é direito dele, é direito humano dele. Agora, como é que ele vai fazer isso? É a Justiça Eleitoral que vai organizar. Veja, a sessão eleitoral, posso instalar então uma sessão dentro da cadeia? Posso. O juiz eleitoral vai lá e instala dentro da cadeia. Só que para isso, a sessão eleitoral destinada exclusivamente à recepção do voto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes deverá conter, no mínimo, 20 eleitores aptos a votar. Para que o juiz eleitoral instale uma sessão eleitoral dentro de uma unidade prisional, tem que ter ali pelo menos 20 eleitores presos, óbvio, aptos a votar. Se na cadeia tem 50 presos, mas só tem 10 eleitores, porque ou os demais perderam o título, tiveram o título suspenso ou cancelado, porque não votaram nas últimas eleições, ali não vai ser instalada nenhuma sessão. Por isso, inclusive, que o ex-presidente Lula teve indeferido o seu direito de votar nas últimas eleições, né? A defesa dele fez um pedido para que ele pudesse votar nas últimas eleições. Ele não teve esse direito acolhido, porque lá no local onde ele está recluso, não tinha pelo menos 20 presos eleitores aptos a votar. Então, por isso foi indeferido lá. Ok, doutores? Tranquilo, então? Então, a primeira questão, alternativa D, a resposta. Preso provisório tem direito ao voto, e desde que a Justiça Eleitoral instale na unidade de prisão uma sessão para que eles votem, e ali tem que ter no mínimo 20 eleitores. Os presos não precisam fazer nenhum requerimento, cadastramento específico, não. Só tem que ter pelo menos 20 eleitores ali prontos para votar. É o que diz a nossa resolução, ok? Próxima questão. Em relação ao direito de liberdade de pensamento e expressão, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, devidamente ratificada pelo Estado brasileiro, adotou o seguinte posicionamento. Em relação à liberdade de expressão, seguinte posicionamento. A. Vedou a censura prévia, mas admite que a lei o faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescente. A linha B. Vedou a censura prévia em geral, mas admite que ela ocorra expressamente nos casos de propaganda política eleitoral, censura prévia em propaganda política, tendo em vista a proteção da ordem pública e da segurança nacional. C. Admitiu a censura prévia em geral, tendo em vista a proteção da saúde e da moral pública, mas veda expressamente nos casos de propaganda eleitoral, a fim de assegurar a livre manifestação das ideias políticas. D. Admitiu a censura prévia como forma de assegurar o respeito e aos direitos à reputação das demais pessoas. Ok? Pausa então a sua aula, responde a questão que em seguida você corrige comigo aqui. Ok? Vai lá. Bom, você que já respondeu, parabéns, porque eu sei que você acertou e marcou aqui a letra A. Não é isso? Você marcou a letra A, certo? Vamos estudar melhor isso daqui. A Convenção Americana sobre o Direito de Liberdade de Pensamento e Expressão adotou o seguinte posicionamento. Vedou a censura prévia, mas admite que a lei o faça em relação aos espetáculos públicos apenas como forma de regular o acesso a eles, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescente.
É exatamente isso que a Convenção Americana de Direitos Humanos diz e é exatamente isso que diz a nossa Constituição Federal, lá no artigo 222 da Constituição Federal, e os artigos 74, 75 e 254, 255 do ECA. Eles regulamentam a questão da faixa etária dos espetáculos públicos para garantir o quê? A proteção moral da infância e da adolescência, ok? Veja, pessoal, a linha B está totalmente errada, porque vedou a censura prévia em geral, mas admite a censura prévia em propaganda política? Não, doutores. Eu vou admitir a censura prévia em propaganda política? Admitiu a censura prévia em geral? Não, não admite a censura prévia em geral. Porque se eu admito a censura prévia em geral, eu estou tolhendo a liberdade de expressão, que é um direito humano de todo indivíduo. Letra D. Admitiu a censura prévia como forma de assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas? Não. Isso aqui é tolher a liberdade de expressão. Então a resposta correta ali, gabarito, a alternativa A. Vamos ler um pouquinho então sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos sobre a liberdade de expressão. Isso aqui é importante. O artigo 13 é importantíssimo, porque nós vamos falar daqui a pouco, ele foi utilizado como fundamento para o STJ reconhecer, exercer, melhor dizendo, o controle de convencionalidade do artigo 331 do Código Penal, o crime de desacato. Você lembra que há um tempo atrás aconteceu isso? O Superior Tribunal de Justiça disse que o crime de desacato não deveria mais existir no Brasil, porque ele era inconvencional, ele ofendia a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ofendia onde? No seu artigo 13. Nós vamos estudar melhor isso daqui a pouquinho, tá? Nos próximos slides. Vamos por partes. O que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos sobre liberdade de expressão? Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Meus amigos, liberdade de pensamento, liberdade de expressão é um direito fundamental do indivíduo. É um direito humano. Está previsto, está protegido não só na nossa Constituição, mas nas normas internacionais de direitos humanos. Liberdade de expressão, de pensamento, é um direito humano. Quando você amarra, sufoca esse direito, você viola direitos humanos. Um direito básico do ser humano. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Proteção bem ampla do direito de expressão. Item 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia. Item 4. Olha a exceção. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia. Para quê? Para regular o acesso a esses espetáculos, para a proteção moral da infância e da adolescência. Exatamente o que a questão trouxe, o que a questão do enunciado trouxe, ok? Agora, olha lá, com base nesse artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a 5ª turma do STJ realizou o controle de convencionalidade do artigo 331 do Código Penal. E ela declarou a inconvencionalidade do crime de desacato. O crime de desacato é aquele crime que a pessoa desrespeita, ofende um agente público. O que entendeu o STJ? O STJ diz o seguinte, olha, se a lei pune alguém pelo fato de ofender verbalmente ou por escrito alguma autoridade pública, a lei está tolhendo o exercício de liberdade de expressão desse indivíduo. Então, o artigo 331 do Código Penal conflita com o artigo 13 da Convenção. O artigo 331, então, é inconvencional. Veja, o julgamento aconteceu no dia 15 de dezembro de 2016. O STJ, lá na 5ª turma, concluiu que esse artigo é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a punição criminal do crime de desacato afrontaria o direito humano de liberdade de expressão. Essa foi a conclusão. Aí surgiu uma polêmica, espalhou isso aí no Brasil inteiro, aquelas repartições públicas que você ia lá, estava pregado assim, artigo 331, desacatar servidor no exercício de sua função, pena de tanto a tanto, aquilo ali começou a sair dos lugares. Olha, não pode mais ninguém responder por crime de desacato, o STJ disse isso e aquilo. Em seguida, algum tempo depois,
A terceira sessão do STJ, no dia 24 de maio de 2017, reverteu a conclusão da quinta turma e manteve a normalidade da incidência do artigo 331 do Código Penal, ok? Esse julgamento do HC aqui, 379-269, a tese de inconvencionalidade foi rejeitada. Então, tudo aquilo que o STJ tinha dito na quinta turma deixou de valer, porque a terceira sessão pacificou o tema. Disse não, o crime de desacato ele continua valendo. Ok, doutores? Continua valendo. Ainda é crime. Por enquanto. Vamos ver. Próxima questão. O STJ decidiu, no dia 10/12/2014, que uma causa relativa à violação de direitos humanos deve passar da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Isso aqui se chama federalização dos crimes. Tem previsão na Constituição. Então ele decidiu lá que uma causa relativa à violação de direitos humanos tinha que passar da Justiça Estadual para a Justiça Federal, configurando o chamado incidente de deslocamento de competência. A causa trata do desaparecimento de 3 moradores de rua e da suspeita de tortura contra um quarto indivíduo, desde a promulgação da Emenda 45 de 2004, a reforma judiciária. Essa é a terceira vez que o STJ admite um incidente de deslocamento da competência. De acordo com o que está expressamente previsto na Constituição Federal, a finalidade desse incidente é o de a. Garantir o direito de acesso à justiça. B. Assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. C. Combater a morosidade de órgãos da administração pública e do Poder Judiciário. Ou D. Combater a corrupção em entes públicos dos estados e do Distrito Federal. Pausa o vídeo e marque a sua alternativa. Olá, então de volta, parabéns, você que marcou a letra B. É exatamente isso que diz a Constituição. Gabarito, letra B. Assegurar o incidente de deslocamento de competência, previsto na Constituição, quando você desloca um crime da competência da Justiça Estadual e manda para a Justiça Federal, ele serve, de acordo com a Constituição, para garantir o cumprimento de obrigações decorrentes de Tratado Internacional de Direitos Humanos, das quais o Brasil seja parte, ok? E evitar, assim, a possível responsabilização do Brasil pela omissão, ok? Vamos lá. Artigo 109 da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar. Parágrafo 5º, acrescentado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, quem é que pode promover o incidente? O Procurador-Geral da República. Com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Ele pode suscitar perante o STJ, e não é o STF, é STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então veja, quando o Brasil assina um tratado, uma Convenção Internacional de alguns direitos humanos, e esses direitos humanos que o Brasil se comprometeu a proteger não estão sendo cumpridos em um determinado processo que tramita na Justiça Estadual, o Procurador-Geral da República pode provocar o STJ e pedir para o STJ, tire esse processo da Justiça Estadual e manda para a Justiça Federal. Incidente de deslocamento de competência. Quais são os requisitos para que isso aconteça? Para que o STJ define o pedido. Primeiro, grave violação de direitos humanos. Para que uma causa saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal, tem que haver grave violação de direitos humanos. Não é qualquer violação, grave violação de direitos humanos. B. Necessidade de assegurar o cumprimento pelo Brasil de obrigações decorrentes de tratados internacionais, é o que diz a Constituição. Porque, veja, se você está vendo que a Justiça Estadual não está dando a resposta necessária para a proteção da família da vítima, enfim, ou para a apuração do fato, o Brasil pode ser condenado por desrespeitar aqueles direitos humanos. Então, para você assegurar o cumprimento dos direitos humanos, você faz um incidente de deslocamento. C. Incapacidade do Estado-membro
levar a cabo em toda a extensão a persecução penal, seja por incompetência, inércia, omissão. Vamos supor, lá em Colniza houve aí um assassinato em massa de venezuelanos que chegaram no local. Houve aí uma grave violação de direitos humanos daquela população estrangeira. A justiça de Colniza não age, a polícia não prende ninguém, todos os fazendeiros, ninguém é preso, ninguém é processado. O inquérito policial é instaurado, mas não chega ao final nunca. Não é apresentado ao Ministério Público para oferecer denúncia. O processo fica estagnado. Para garantir, ou para assegurar o cumprimento da violação dos direitos humanos pelo Brasil, o Procurador-Geral de Justiça da República, Procurador-Geral da República, pode procurar o STJ e pedir para o STJ retire de Colniza esse processo da competência da Justiça Estadual e encaminhe ele para a Justiça Federal. Por quê? O Estado, membro, por culpa ou dos policiais, ou enfim, de quem quer que seja, não está tendo competência para levar a cabo, a término, em toda a sua extensão, a persecução penal. Está sendo inerte, está sendo omissa, às vezes tem relações, né, com os supostos autores, enfim. Cumprir esses 3 requisitos, o STJ pode deferir o incidente. Ok? Próxima questão. Esse aqui foi um caso interessante, hein? Primeira condenação séria do Brasil na Corte DH. No caso Damião Ximenes, primeiro caso do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi condenado a investigar e a punir os responsáveis pela morte de Damião Ximenes, a desenvolver um programa de formação e capacitação para as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental e a reparação pecuniária da família, pagamento de indenização. Damião Ximenes foi morto sob tortura em uma clínica psiquiátrica particular na cidade de Sobral, no Ceará. A condenação recaiu sobre a Federação, União, e não sobre o Estado do Ceará, ou sobre o município de Sobral. Embora ambos tenham algum tipo de responsabilidade sobre o funcionamento da clínica. Tanto o Estado do Ceará quanto o município de Sobral eram responsáveis por essa clínica onde o Damião morreu. Só que a condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi do Brasil e não do Estado do Ceará nem do município. A responsabilização do governo federal e não do ente estadual ou do município aconteceu por quê? Por que não foi condenado o Estado do Ceará nem o município de Sobral, mas foi o Brasil que foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Item A. Estado e município não possuem capacidade jurídica para responder pela violação de direitos humanos praticados por seus agentes. B. O Brasil é um Estado federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. C. O falecimento de Damião Ximenes aconteceu em uma clínica particular e cabe ao SUS, que é federal, a regulamentação e supervisão do funcionamento de todas essas casas de saúde. D. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui jurisdição internacional e, para que a condenação recaísse sobre um Estado ou um município, seria necessária a homologação da decisão da Corte pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Então, pausa o vídeo aí e marque a sua alternativa que você acha correta. Bom, pessoal, voltando aqui, parabéns aí para você que marcou a linha B, alternativa B. O Brasil é um Estado federativo. E nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir todas as disposições da Convenção Americana sobre Direitos Humanos relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. A resposta não tem nada a ver com capacidade jurídica do Estado e município para responder pela violação de direitos humanos praticados pelos seus agentes. E outra, ainda que o falecimento de Damião tenha ocorrido em uma clínica particular,
e cabe ao SUS, que é a Federal a Regulamentação da Supervisão do Funcionamento de todas as causas, esse não é o motivo pelo qual o Brasil foi condenado. O Brasil foi condenado porque, pelo fato de ser um Estado, um país autônomo, é ele que representa a nação perante o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Ainda que o ente estadual ou municipal desse Estado federado incorra em violação de direitos humanos, a responsabilidade recai sobre o Estado brasileiro, ok? A linha D, nós vamos falar daqui a pouco, ela está errada porque a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos não precisa passar por homologação na Justiça Brasileira para ser executada. E ainda que precisasse passar pela homologação, a homologação não era do Tribunal de Justiça do Ceará, seria do STJ. Mas não passa por homologação, ela é executada direta aqui. Então a linha B é a resposta, ok? O gabarito é a alternativa B. Então vamos lá. Falar um pouquinho desse caso, rapidamente. O caso da Damião Ximenes, o que aconteceu? Ele era um doente mental, coitado, que foi internado, salvo engano, dia 1º de outubro de 99, nessa clínica lá em Sobral. 3 dias depois, dia 4 de outubro, salvo engano, ele faleceu, foi morto. E averiguando o corpo dele, viram que ele foi torturado, ele estava com sinais de algema nas mãos, ele foi várias escorações pelo corpo, enfim. Não era, parece que é a primeira vez que ele era internado nessa clínica, e lá, dessa vez, alguém do local ali resolveu acabar com a vida dele, provavelmente porque ele estaria dando muito trabalho por estar retornando ali todas as vezes, enfim, né? Uma situação aberrante, terrível. Você busca o atendimento numa clínica e lá a família perde o seu ente, né? Morto, torturado lá dentro. No dia 22 de novembro de 99, a irmã da vítima apresentou esse caso à Comissão Americana de Direitos Humanos. Ela fez a denúncia lá, falou, olha, aconteceu esse fato, o Estado não apurou, não fez nada, e houve uma violação do direito humano do meu irmão, qual seja, o direito à vida dele, e à integridade física, etc. A família da vítima entrou com esse pedido lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com base no artigo 44 da Convenção. Diz lá, qualquer pessoa, já lemos isso, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção para o Estado parte. Então a irmã da vítima falou, ó, Brasil violou o direito humano do meu irmão à vida. Então houve essa violação e não houve ainda apuração dos fatos. A situação foi denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, vendo que o fato era recente, oficiou o Brasil para dizer, olha, foram esgotados os recursos aí dentro, que é uma das características para receber a petição é essa. Tem que ter esgotado todos os recursos. O Brasil não respondeu nada. A corte processou o caso, não teve acordo, encaminhou, então, a comissão encaminhou o caso à Corte Interamericana. Ok? Por que o Estado, então, respondeu e foi condenado? Porque é ele que responde, ele que representa a nação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Está lá no artigo 1º, item 1 da Convenção. Os Estados partes nessa Convenção, os países, comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre, pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Ok? Não se pode, inclusive, o Estado, o país, alegar a irresponsabilidade dele do país por conduta de um Estado-membro. Vedação à tese de desculpa de ato de ente federado. O Brasil não podia chegar lá, ó, eu não tenho responsabilidade nesse fato, porque a conduta foi dos agentes do Estado do Ceará e do município. Essa tese de desculpa de ato de ente federado não é admitida no ordenamento jurídico internacional de proteção de direitos humanos. Ok? Então o Estado, o país, responde internacionalmente pelos atos de todos os seus entes e de todos os seus órgãos internos. Porque perante o organismo internacional, o Estado é uno e indivisível. Ok? E aí, como eu já tinha dito, as sentenças proferidas pela Corte IDH não precisam ser homologadas para ser executadas aqui, porque elas não são sentenças estrangeiras, elas são sentenças internacionais. Qual é a diferença de sentença internacional e sentença estrangeira? Sentença internacional é aquela proferida por uma corte internacional, que tem jurisdição sobre mais de um país. É o caso da Corte IDH. E a sentença estrangeira?
é aquela proferida por um tribunal estrangeiro que tem jurisdição só sobre um país. Agora, aquela sentença estrangeira, vamos supor, produzida pelos Estados Unidos lá, dia A conseguiu condenar B lá nos Estados Unidos. Para ela ser executada aqui no Brasil, onde o B tem patrimônio, o credor tem que pegar aquela sentença do tribunal americano, homologar no Brasil e aqui ele pode executar. Sentença estrangeira é uma coisa, sentença internacional é outra. Sentença internacional não precisa ser homologada, ok? Desnecessidade de homologação de sentença internacional, pelo artigo 105, inciso 1, ok? Para que seja executada no Brasil. Ok, meus amigos? Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua a partir dessa questão. Clique like.